Olá, muito boa tarde. Em cada sexta-feira propomos-lhe uma análise aos textos da Bíblia, nomeadamente os que são lidos nas missas de domingo. Os do próximo serão agora analisados pelos convidados do programa Eclésia, os padres Robson Cruz e Vítor Gonçalves, párocos em Lisboa. Boa tarde e obrigado por estarem uma vez mais neste programa. Neste domingo, Padre Robson, celebra-se o batismo do Senhor. Enquadrando, enfim, neste ciclo do Natal a terminar, o que é que a Igreja propõe que celebre com esta festa? Nós muitas vezes identificamos a ideia de Natal com a história do menino Jesus, não é? Sem dúvida que o mistério que Deus faz-se homem no meio de nós é importantíssimo. Mas o tempo de Natal é sobretudo o tempo de contemplar a manifestação de Deus no meio dos homens. E por isso a festa da Epifania já não é uma festa propriamente do menino Jesus e culmina nesta festa do batismo do Senhor como a última e definitiva grande manifestação do Senhor, quando ele, usando um rito penitencial de João Batista, né, fazendo-se batizar nas margens do Jordão, há a manifestação onde o próprio Pai revela que Jesus é o seu Filho muito amado. E, portanto, viver o Natal não é tanto viver as histórias do passado, Jesus nascido em Belém, pequenino no presépio, mas é sobretudo pensar isso. O que significa nós afirmarmos corajosamente, não é, que Deus se manifestou no meio dos homens? Daí este passo que cronologicamente, enfim, é muito distante, exato, mas que se celebra muito nos domingos e nos dias sucessivos. Que relevo tem esta importância, Padre Vítor Gonçalves? Eu creio que também aqui, e é o completar o tempo do Natal, mas marca também o princípio. O ano litúrgico começou lá atrás, no primeiro domingo do Advento, mas agora entramos neste grande tempo chamado comum, que vai ter depois momentos, o ciclo todo da Quaresma e da Páscoa, a meio, e quer queiramos, pronto, a liturgia não nos propõe isso diretamente, mas acaba aqui por fazer-se uma referência ao nosso próprio batismo. Lembro-me que numa comunidade, numa paróquia onde estive, com a catequese, nós, e um bocadinho também aproveitando o recomeço após o tempo do Natal, fazíamos aqui um momento festivo do batismo, de lembrança do batismo e de que somos batizados. Lembro que até há um ano os catequistas sugeriram que se escrevesse uma carta aos padrinhos e ao padre, se os padres porventura estavam ainda acessíveis ao padre que os tinha batizado. No fundo dizendo isso, a alegria de terem sido batizados, que não se lembravam, mas já tinham visto as fotografias e andavam a aprender o que é que significava isso de ser batizado. Portanto, há aqui também esta dimensão, assim como o batismo marca o início da vida pública de Jesus, também a nossa consciência batismal é bom refontalizá-la. Claro que estamos em planos diferentes, o nosso batismo não é o batismo no Rio Jordão, de João Batista, não tem o caráter só penitencial, tem um caráter de recriação. E aqui este ano também, em que começámos precisamente no primeiro domingo do Advento, a viver o ano da vida consagrada, que o Papa Francisco propôs como a Igreja toda saborear, agradecer e pedir que esta dimensão da vida consagrada, nos muitos caminhos que o Espírito Santo faz desencadear em cada tempo, seja algo abraçado e amado na Igreja, também a nós, todos já, porque a consagração daqueles que nós chamamos, a maior parte das vezes, religiosos, que não são padres, radica no batismo. É a radicalização do batismo. E aí estamos todos. No batismo, nós pensamos muitas vezes, recebi uma graça. Calma lá. Nós pusemos foi à disposição de Deus para o que Ele quiser. E é essa dimensão que me parece... É essa vocação que os consagrados vivem de forma mais radical? De uma maneira plena. Radical, plena. Eu acho que todos nós podemos vivê-la de uma forma plena. De um modo particular, enriquecedor, diverso, múltiplo. Eu acho que é isso. Perspectivas para este ano, de facto, da vida consagrada. Vejamos agora os textos que são propostos para este domingo do batismo do Senhor. A primeira leitura é do livro de Isaías, no capítulo 42. Eis o meu servo, o meu eleito, que profecia acontece? De facto, o texto não é escolhido ao acaso, porque vai ter reflexo diretamente no Evangelho. O texto é tirado de um dos cânticos do servo, em Isaías 42, portanto chamado Deutero Isaías, aquela figura misteriosa de servo que aparece, serão múltiplos, será um só, será uma profecia que só se cumpre no futuro, na própria paixão de Cristo. Não é? Mas o que é muito curioso aqui, em primeiro lugar, fala-se
que aquele servo misterioso, não é? Sobre ele Deus fez repousar o seu Espírito. Já na preparação para o Natal, nós víamos como o próprio mistério da encarnação do Verbo é também preparado com a ideia de repousar do Espírito. O Espírito Santo descerá sobre ti, diz o anjo Maria. E aqui vemos novamente, quer dizer, a figura do servo é única porque é a plenitude, digamos, do Espírito que repousa sobre ele. Segundo, o texto desenvolve qual é a sua missão. E a sua missão é ser testemunha da justiça de Deus. Mas, curiosamente, um oráculo não é um oráculo de castigo ou de punição. É todo ele um oráculo de cura, um oráculo de sanação, um oráculo de promover aquilo que está ferido e, portanto, não gritará, não levantará a voz, não apagará a tossida que fumega, não quebrará a cana já fendida. E nós não podemos deixar de ver, na relação de Jesus com os pecadores, como de facto Jesus assume-se como um libertador que proclama a justiça de Deus, não tanto pegando na espada e pondo os maus e os bons separados, mas, sobretudo, curando as feridas humanas. É por isso que a palavra misericórdia, um Deus que tem compaixão das misérias humanas, torna-se tão forte na pregação cristã. Porque a nossa forma de ler é exatamente esta. O testemunho libertador de Jesus é exatamente esse, o anúncio da misericórdia de Deus. Estabelecer a justiça na Terra enfim, um dos horizontes deste servo. Sim, mas esta justiça, de facto, quase diria também radicalmente mais diferente. Uma justiça que naturalmente nós vemos a história da humanidade poderia ser muito contada a partir de como se vive e pratica a justiça, mesmo humana, mesmo sem critérios, diríamos, sobrenaturais. E, contudo, eles estão também imanentes, porque se aplicamos uma justiça meramente taxativa, ou cá está na linha da separação, creio que o que a justiça deve sempre procurar é que cada pessoa, cada ser humano, realiza aquilo que ela é e o que é chamado a ser. Nessa perspectiva sempre de dom, de graça e de amado por Deus. Porque se Deus ama cada pessoa, ela não pode ser irremediavelmente condenada. Porque há sempre uma ponta de esperança que importa ali aplicar. Claro que há situações dramáticas, de quem é um perigo para os outros constante e ainda não fez esse caminho. Mas estabelecer a justiça na Terra tem a ver muito com esta verdade, com esta adesão à mensagem também cristã, como uma mensagem de libertação e de cura, porque essa dimensão das feridas que muitas vezes não ficam curadas são quase sempre ocasião para novas injustiças. Este texto mostra, Padre Robson, a grande unidade que existe entre os textos do Antigo Testamento e depois aqueles do Novo Testamento. Sobretudo como as primitivas comunidades cristãs eram bons leitores do Antigo Testamento. E perante o mistério inusitado de Jesus Cristo, assim, um profeta que passou fazendo boas obras, não é? Mas que, sobretudo, foi reconhecido vivendo no meio dos pecadores, vivendo no meio das pessoas que estavam a ser marginalizadas, no meio das franjas da sociedade, como em Jesus Deus se faz próximo delas. E, portanto, foram descobrir como a sua própria tradição de fé lhes dava as chaves de leitura, não em termos de messianismo político, um libertador que com as armas vai restaurar a soberania de Judá, mas, sobretudo, como um Deus que vem curar as feridas humanas e vem, de facto, recriar a humanidade naquilo que ela tem de melhor. O texto termina com essas referências: abrir os olhos aos cegos, tirar do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. Consequências muito pragmáticas da condição humana. Sobretudo, consequências que também nos envolvem a nós, quer dizer, porque a festa do batismo do Senhor não é apenas olhar para o título de Jesus como Filho de Deus, não é? Mas é perguntar se nós também, que recebemos o mesmo Espírito, não é? Segundo a promessa de Jesus, somos capazes de agir em consonância com aquilo que Ele agiu, fazendo bem, proclamando a justiça, curando as feridas. Padre Vítor, até que ponto este batismo é uma experiência de libertação? É de libertação para libertar. Porque
a experiência de receber o Espírito Santo não é um prémio, um consolo, algo que eu ponho no meu depósito bancário, entre aspas, espiritual. Não, a verdadeira libertação é tornarmos também participantes da missão libertadora de Cristo. E é isso, não é isso que configura, portanto, a essência do batismo, mas é a consequência clara de ser batizado. Eu creio que se Jesus passou fazendo o bem, de nós, é isso que deve ser também dito um dia quando partirmos. Olha, passou fazendo o bem e libertando, e anunciando, e curando, tal. Aí não há dúvida, porque na consequência da ressurreição, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, então pronto, Jesus tinha uma missão e nós temos a dele. Passamos à análise da segunda leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. De que forma é que as primeiras comunidades viveram essa experiência ou essa circunstância de Deus que ungiu com força do Espírito Santo Jesus de Nazaré? Sobretudo não esquecer, esse texto é tirado, digamos, do grande discurso que Pedro faz quando foi a conversão de Cornélio, chamemos assim. E, portanto, há toda uma dinâmica narrativa do texto que vale a pena recordar. Pedro que sonha, Deus que envia Pedro a ir ter a casa de Cornélio. Pedro sonha que deixa de haver aquela distinção entre puro e impuro que era tão marcante na convivência entre judeus e gentios, não é? Sobretudo à volta das proibições alimentares, não é? Como quando Pedro chega junto de Cornélio, reconhece que o Espírito Santo já abriu o coração dele e ao batizar Cornélio proclama exatamente isso. O batismo acontece por quê? Porque de facto Deus abriu a salvação também aos gentios. De facto, nós poderíamos dizer que este capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos é quase o Pentecoste dos gentios. Houve o Pentecoste dos 12 que estavam reunidos no cenáculo, agora é o Pentecoste oferecido aos gentios. Isso significa exatamente o quê? Que é o primado da graça de Deus que é oferecida em Jesus. Jesus não veio apenas para um círculo estreito, que é os judeus, digamos, observantes, guardadores da lei, não. Deus não faz exceção de pessoas. E em Jesus, aquilo que eram as fronteiras que dividiam o mundo entre puros e impuros, justos e não justos, são superadas. Como? Porque, de facto, a comunidade cristã reconhece que em Jesus se manifesta, não é? De facto, esta força do Espírito Santo. Uma insistência nesse objetivo do servo de passar fazendo o bem, que as primeiras comunidades também afirmam. E nós somos aí muito contemporâneos delas, porque se calhar ganhámos em dimensão de tantos campos em que isto acontece, mas é importante não esquecer que isto não se reduz, ou melhor, não se concretiza só nas grandes instituições de caridade, de serviço concretos, lembro a Caritas, lembro tantas, depois locais, mas na vida de cada um de nós também. E nessa vida cotidiana da casa, da família, do trabalho, onde o Espírito Santo nos envia também. E creio que nunca numa atitude parece que eu é que vou levar. Eu creio que com Pedro faz essa experiência. Não, Deus chegou primeiro. O tal Pentecostes dos gentios de que fala o Padre Robson, ele simplesmente tem que reconhecer. O Espírito Santo vai à frente. E nós pensamos às vezes que andamos assim a levar Deus, mas Deus já está à frente. Já lá está. E muitas vezes, estimulando-nos assim em pequenos gestos criativos e criadores e recriadores, que o grande problema é que nós dizemos, agora ainda não, talvez um dia. Pois é isso que não devemos dizer, é agora. Vejamos o terceiro texto que se escuta nas Eucaristias deste domingo, o texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 1. O que é que nos diz, algumas linhas, não muitas, sobre como aconteceu o batismo de Jesus? Basicamente situa duas figuras. A figura da pregação de João Batista e, portanto, qual é o sentido do testemunho de João. E vem aqui, portanto, a promessa de que Jesus nos vai batizar no Espírito Santo. O Evangelho de Marcos é muito mais breve e, portanto, o testemunho da pregação de João resume-se a isso. O anúncio de que o seu batismo é apenas de penitência, mas que vai chegar alguém que nos batizará no Espírito Santo. Segundo, a ida de Jesus ao Jordão. Marcos não se detém em nada dos pormenores de como foi o batismo de Jesus, mas detém-se muito no pós-batismo, ou seja,
Ao subir das águas, viu-se rasgar os céus, o Espírito como uma pomba descer sobre ele e uma voz que testemunha: tu és o meu filho muito amado. O que é essa realidade? Para Marcos, de facto, é o momento onde, no início da vida pública de Jesus, né, se revela a plenitude da habitação divina. Por que o Espírito é descrito como pomba? Bem, isto é muito discutível. É a ideia da criação do mundo novo, inaugurado pela pregação do reino, semelhante àquilo que Noé faz em Gênesis 8, quando envia uma pomba para dizer que já é possível habitar novamente na terra. É o Espírito de Deus que parava sobre as águas no capítulo 1 do livro do Gênesis. De qualquer forma, o que é mais importante aqui é o testemunho do Pai. E esta ideia de que se ouviu uma voz, para os judeus no tempo de Jesus, nós conhecemos pelos escritos rabínicos, um testemunho miraculoso só seria reconhecido com um bat-kol, com uma voz divina que confirmasse um sinal. Marcos usa este recurso e diz que quando Jesus foi batizado, é o próprio Deus que certifica que ele não é apenas mais um profeta, não é apenas mais um que faz o bem, não é apenas mais alguém que pode curar as pessoas do poder do demónio, mas ele é o Filho por excelência. E por isso é preciso reconhecer que esta forma de Jesus cumprir os oráculos sobre a justiça, não é, que apareciam no tal primeiro texto que nós ouvíamos do Deutero Isaías, vai ser sobretudo nesta dinâmica de um filho que, pela obediência, pela capacidade de escuta, pelo desejo de cumprir a vontade do Pai, realiza a salvação no mundo. Pedir só uma análise desses sinais que antecedem o batismo de Jesus, os sinais de João, nosso digno de me inclinar para desatar a correia das sandálias. É o gesto mais humilde, portanto, desatar a correia das sandálias. Nenhum judeu faria isso sequer a uma visita, portanto, é um sinal de humilhação própria. Mas ainda nós sabemos que Jesus, no final da sua vida, no contexto da ceia, também se põe a lavar os pés aos discípulos, não é? E, portanto, que é um sinal de humilhação profunda. A pecadora que lava os pés de Jesus e com as suas lágrimas mostra esta dimensão de humilhação diante da grandeza do reconhecimento da pessoa de Jesus. Significa exatamente isso, ou seja, Jesus ultrapassa qualquer gabarito, qualquer critério, qualquer bitola que nós tenhamos a nível da grandeza humana e nos projeta agora já numa dimensão onde só a fé pode dar grandeza daquilo que ele é. Padre Vítor, pedi-lhe um comentário a este texto e também, enfim, acha que neste relato encontramos aqui alguma inspiração até para o rito de batismo nos dias de hoje? Eu creio que é muito importante, de facto, esta voz do Pai. Nós estamos habituados aí às vozes meio estranhas de concursos e de mais não sei o quê, que dizem eu sou a voz, que são normalmente vozes muito diretivas, faz isto, faz aquilo, e vozes muito, como é que é dizer, controladoras. Aqui o Pai só fala 2 vezes nos Evangelhos e sempre para dizer a mesma coisa. É Pai, não sabe dizer outra coisa. Este é o meu filho. E aqui, nele pus o meu enlevo, no outro com um convite aos discípulos, escutai. Na Transfiguração. É, na Transfiguração, exato. Ora, eu creio que para aquilo que é a nossa celebração do batismo, parece muito importante esse sublinhar a filiação divina que nós recebemos. Não por magia, mas por graça, pela ação do Espírito e naquilo que é mesmo o testemunho muito bonito de pais que preparam seriamente também o batismo dos filhos e têm essa consciência, não, eu sei que ele já é filho de Deus e eu quero que ele viva essa graça de filho de Deus. No fundo, quase desapossando-se do filho. Porque nós muitas vezes temos o batismo como uma grande festa de encanto pela criança, porque juntamos a família, e há ali uma entrega verdadeira, há ali um perceber, Senhor, deste-me a graça de eu educar e acolher este filho, mas ele é teu, primeiro que tudo. E creio que isso abre logo para uma dimensão grande de liberdade mesmo, naquilo que às vezes é a nossa tentação de programar, entre aspas, a felicidade dos nossos filhos. Não é deixá-los ao Deus dará, mas é perceber também como é que eu estou disposto a que Deus toque e trabalhe o coração do meu filho. E como é que eu sou, meu filho, minha filha, como é que eu sou colaborador de Deus nisso.
E isto liga-nos tanto, novamente, com a dimensão das vocações e da consagração e da vida religiosa, como um caminho também de felicidade, como uma proposta de felicidade que Deus faz de muitas maneiras. Creio que esta festa do batismo do Senhor, vivido também em dimensão litúrgica, fala-nos muito deste, ao conferir a identidade de Jesus, o Pai também vai mostrar como é que é a sua proximidade connosco. Lembramos de uma outra passagem, o Padre Robson saberá mesmo própria, quando, creio que é Filipe, que diz a Jesus, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. E isso nos basta. E Jesus diz, Filipe, andas há tanto tempo comigo e não me vês. Quem me vê, vê o Pai. Quer dizer, aquilo que pensaríamos que seria a manifestação esplendorosa, hollywoodesca, de efeitos especiais do Deus no meio das nuvens e das visões, porventura, do Apocalipse, percebemos que Jesus escolhe o caminho da humanidade, o caminho da humildade, para manifestar a presença de Deus no meio de nós. E vemos logo a vida a seguir de Jesus, no meio das pessoas, caminhando, sim, realizando milagres, mas realizando o grande milagre das pessoas se abrirem a Deus, de sentirem uma palavra que dá sentido à sua vida e de a transformarem. Portanto, creio que sublinhar cada vez mais esta dimensão de que este é o meu filho muito amado, também nós escutamos no dia do nosso batismo. É isso que se inaugura. É isso que se inaugura. O nosso tempo chegou ao fim. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar mensagens e desafios que são propostos pelos textos da Bíblia que escutam nas Eucaristias deste fim de semana. Votos, boa tarde. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.